Estamos de volta com Conexão Unifeso, o programa que leva a nossa instituição até você. No bloco anterior, conversamos com a Verônica Albuquerque, que é reitora do Unifeso e nos contou sobre o recredenciamento do centro universitário. E agora vamos conversar com o juiz federal e professor do curso de graduação em Direito, Caio Taranto, que vai nos falar sobre a reforma da Previdência, não é isso, professor? Sim, eu agradeço enormemente o convite, é uma honra e satisfação estar aqui expondo e debatendo um tema tão relevante nos dias de hoje, que tem uma repercussão social muito forte, inclusive para Teresópolis. E, professor, de acordo com a legislação brasileira, né, muita gente faz muita confusão a respeito no que consiste a Previdência Social. Queria que você explicasse um pouquinho para a gente, para quem está em casa, quem está assistindo também pela internet, no que consiste a Previdência Social. Bom, a Constituição, ela trata a Previdência em um conjunto com a Seguridade Social. A Seguridade Social representa um complexo de políticas públicas que engloba a Previdência, a Assistência e a Saúde. A peculiaridade da Previdência Social, que a diferencia das outras políticas da Seguridade Social, em especial a assistência, é que a Previdência ela é contributiva e de filiação obrigatória. Qual é a proposta constitucional? É que todos que venham a exercer atividade laborativa sejam vinculados, obrigatórios ao regime geral de Previdência Social, caso não sejam vinculados a um regime próprio. E o regime geral, então, de caráter contributivo, irá proteger esse trabalhador de eventos chamados riscos sociais. Isso se refere, desculpa lhe interromper, à questão do INSS, Sim. né? A pessoa que trabalha de carteira assinada, ela deve contribuir para o INSS todo mês, Perfeito. Ou se ela for funcionária pública, ela vai ter uma outra contribuição. Próprio. Exato, certo? Alguns servidores públicos possuem regime próprio de previdência social e quem trabalha de carteira assinada, mas não apenas o segurado empregado. Também o que nós chamamos de contribuinte individual, que engloba autônomo, o segurado especial, que tem uma relevância muito forte para Teresópolis e região por conta daqueles que trabalham em regime de economia familiar, rural sobretudo, e também a figura do avulso e do empregado doméstico, além, é claro, dos segurados facultativos. E, professor, o que muda com essa proposta de reforma da Previdência que o governo recentemente está anunciando? Alguns pilares que caracterizam a proposta. Talvez o mais polêmico deles é nós termos uma idade mínima para a aposentadoria, em paralelo um debate de equivalência, por exemplo, entre contribuintes homens e contribuintes mulheres. Um dos problemas polêmicos da EPEC 287, que é a reforma da Previdência, é que a idade mínima ela aumenta proporcionalmente ao aumento de expectativa de vida, o que gera uma certa instabilidade e uma ausência de previsibilidade quanto à relação trabalho, contribuição e aposentadoria. E no caso, a idade mínima aumentando, então a pessoa vai demorar muito mais para se aposentar, porque a expectativa de vida dela, quer dizer, tem uma coisa que as pessoas estão dizendo muito nas redes sociais, por exemplo, que a pessoa vai trabalhar até, né, quando ela acabar de trabalhar, ela não vai ter mais aposentadoria, porque é dali para o cemitério. É um dos problemas aos quais, porque quando nós falamos de uma idade mínima e esse coeficiente que aumentaria proporcionalmente a expectativa de vida, nós temos que ponderar que as diferenças de expectativa de vida no Brasil são muito grandes. Por exemplo, há pesquisas em relação a isso, que na cidade de São Paulo, enquanto há bairros que a expectativa de vida é de 77 anos, em outros bairros a expectativa de vida é de 57 anos. Então isso faria com que alguns segmentos sociais talvez venham a estar à margem de um regime de previdência social que venha tutelar um dos riscos sociais, que é a idade avançada, mas ao mesmo tempo estaria acolhido perante outros riscos sociais, como por exemplo a figura da incapacidade laborativa. Agora, a gente encontra várias opiniões, né, a respeito dessa questão
da proposta da reforma da Previdência, né? De um lado, o próprio governo anuncia essa reforma como uma oportunidade para poder salvar a Previdência de um futuro colapso, né? E do outro lado também uma série de manifestantes que dizem que a Previdência, na verdade, não vai ter, o déficit da Previdência seria uma grande mentira, falacioso, e que esse déficit não existe. Existem dados suficientemente transparentes para que para fundamentar essa questão? A princípio não. É por essa razão que se fala hoje numa comissão da verdade previdenciária que busca que esses dados sejam apresentados com melhor exatidão e com mais transparência. Mesmo porque muitas vezes quando são apresentados, a dúvida é, estão computados receitas outras que deveriam ir para a Seguridade Social e por alguma razão não foram? E um outro tema é porque uma parte das contribuições elas acabam sendo desvinculadas. É o que se chama de DRU, desvinculação das receitas da União. Em outras palavras, há uma admissibilidade, por força de uma emenda à Constituição, de que 30% das receitas para a Seguridade Social venham a ser empregadas em outros gastos públicos. Por exemplo, verbas em campanha, fundo partidário, publicidade, despesas de infraestrutura. Então, uma das reflexões às quais se busca é qual o destino dessas receitas que acabaram sendo incorporadas pela DRU, pela desvinculação de receitas da União, e a dúvida é, se com essa vinculação, qual seria o tamanho do déficit? Quando o senhor fala nessa questão dessa admissibilidade, né, significa dizer que há uma margem até, por exemplo, 30% que essas receitas deveriam ir para compor o fundo previdenciário, elas podem ser aplicadas em outras atividades? Seria um pouco por aí? Sim, e essa é uma das questões envolvendo o custeio da Seguridade Social. Então, ou seja, quando se chega a um cálculo do déficit previdenciário, é necessário nós termos a apresentação de quais os critérios que foram empregados para se concluir o que significa esse déficit. Porque o direito previdenciário, o regime geral de previdência social, ele é regido pelo que se chama de princípio da solidariedade. O que ele significa? Que a geração de que hoje trabalha mantém a geração de que hoje está em inatividade. E a geração de hoje será custeada pela geração de amanhã. Com o aumento da expectativa de vida, a relação trabalhadores e beneficiários, ela foi reduzindo. Então, esse é um dos fatores que provoca um diálogo em relação ao número mínimo de contribuições ou a uma idade mínima. Mas todos esses dados, eles não são apresentados, ao menos à luz dos especialistas hoje, de uma forma suficientemente transparente. O que significa dizer, então, que, na verdade, ainda não se tem a verdade. É o que um segmento de técnicos vem apresentando. Então, estão sendo feitos estudos e congressos em prol da busca da verdade em relação a esses dados, em relação ao custeio e à despesa da Seguridade Social. Mas aí como que o senhor vê a questão da votação de uma reforma como essa, sem os dados suficientes para a questão da apuração do motivo que leva a essa reforma, que um dos motivos principais que é o anúncio do colapso? Inicialmente, nós temos uma crença de que a votação ocorra com a apresentação desses dados. Então, essa é a proposta de vários institutos, a proposta da sociedade civil, que quando da votação ou das votações, por ser uma proposta de emenda à Constituição, nós teremos 2 turnos na Câmara e 2 turnos no Senado. Esses dados eles já estejam possivelmente mais transparentes. Esse é um fator. O outro fator é que nós estamos perante um exame político do que seria uma reforma previdenciária. Agora, o que nós estamos debatendo nesse momento é uma parte da reforma ainda, porque é a parte constitucional.
após a reforma constitucional, nós teremos uma revisão da legislação previdenciária, ou seja, daquelas normas infraconstitucionais. Essa sequer está em trâmite ainda no Congresso Nacional e, muitas vezes, a principal lei que trata do regime geral de previdência social, a Lei 8.213, ela já foi alterada por medida provisória ao longo do debate da reforma previdenciária. No dia 15 de março, o presidente do SEBRAE propôs ao presidente Michel Temer que houvesse um programa governamental que incentivasse as empresas a fazer, caso essa medida, essa reforma seja aprovada, que incentivasse as empresas a fazer a contratação de pessoas acima dos 60 anos. Você acredita que uma medida como essa, por exemplo, aumentaria sem dúvida a empregabilidade das pessoas nessa faixa etária, mas por outro lado também não poderia proporcionar um desequilíbrio, né, visto que pessoas também estão entrando no mercado de trabalho, mais jovens? Como que você avalia essa questão? É o problema que a comunidade europeia sofre hoje. Então, com a criação da idade mínima e o aumento dessa idade mínima, faz com que haja um número menor de aposentados e faz com que seja mais complexo a inserção no mercado de trabalho dos jovens. Por outro lado, diversas profissões têm problemas de adequação em relação ao fator etário. Por exemplo, piloto de aeronaves. Então, ou seja, é válido sim um programa de qualificação assim, daqueles com mais de 60 anos, mas necessariamente teremos um problema de difícil solução, porque nós teremos trabalhadores que já contribuíram por mais de 30 anos, alguns já com 40 anos de contribuição e, ao mesmo tempo, eles não vão atender o requisito idade mínima e estarão à margem do mercado. É uma proposta interessante por parte do SEBRAE, mas será um desafio muito grande da coletividade em poder acolher toda essa mão de obra com mais de 60 anos em inúmeras profissões. Quem trabalha em relação a demandas previdenciárias sabe que a habilitação profissional, ela é extremamente complexa e com talvez um número hoje não suficiente de êxito em relação àqueles profissionais que dela necessitam. É claro que no futuro isso precisará de ser aquilatado, mas por outro lado nós podemos ter uma margem de trabalhadores que contribuíram por um tempo significativo, mas ao mesmo tempo que não vão adquirir direito à sua respectiva aposentadoria e que, por conseguinte, não vão se aposentar apesar da idade avançada. Então o regime precisará de buscar um equilíbrio. Hoje, o ordenamento jurídico tem, por exemplo, a Lei 10.666, que traz uma proposta para esse problema, à medida em que admite a aposentadoria por idade quando satisfeitos outros requisitos para a sua respectiva concessão, desconsiderando perda de qualidade de segurado e desconsiderando a carência. O problema dessa solução... O que significa isso, assim? Qualidade de segurado significa o fato de ser destinatário de todos os direitos subjetivos do regime geral de previdência social. Quando o trabalhador fica sem contribuir por um certo tempo, ele perde essa qualidade de segurado e, por conseguinte, a caducidade de todos esses direitos, ou seja, ele fica à margem do regime geral de previdência social. E carência significa o número mínimo de contribuições necessárias para a aquisição de um dado benefício previdenciário. Mas hoje nós já vivemos com uma realidade de um segmento social em que tem um tempo de contribuição, mas não consegue adquirir direito à aposentadoria e acaba perdendo a qualidade de segurado. Há mais de 10 anos, há cerca de 10 anos, foi aprovada uma lei e essa lei ela equaciona esse problema através da aposentadoria por idade e outros benefícios também. O problema é que o valor do benefício acaba sendo a menor ou pode ser
a menor do que se esse trabalhador mantivesse no mercado de trabalho. Então, esse é um problema a mais que nós enfrentaremos com a reforma da Previdência. Quer dizer, a pessoa vai contribuir e no final ela não vai se aposentar com aquele seu salário integral, ela vai ter uma redução. A integralidade, ela não ocorre mais. Não, já muito a Previdência Social trabalha com teto. Esse teto hoje é pouco mais de R$ 5.300. Em relação aos regimes próprios, aos servidores públicos, por exemplo, já não há mais a integralidade desde 2003 com a emenda constitucional número 41. A questão é que a atual reforma da Previdência acaba contemplando regras de transição que suprem outras regras de transição, algumas regras de transição que são talvez bastante cruéis em relação a alguns segurados. Por exemplo, o abismo que há, o chamado abismo entre aqueles que, quando de sua promulgação, possuem 49 anos e aqueles que, quando de sua promulgação, irão ter certos 50 anos ou mais. Então, ou seja, um período muito curto de tempo e um abismo de regime jurídico na regra de transição. Agora, essas novas regras, elas, se aprovadas, elas vão passar a valer para aqueles contratos de trabalho que serão celebrados após a reforma da Previdência, ou não? É para quem está trabalhando agora, quem já tem, seja no sistema privado, seja no sistema público, isso vai afetar a vida dessas pessoas? Sim, ela possui regras de transição, mas essas regras de transição, algumas delas não são muito claras. Não? Por exemplo, quem já tem na casa de 18 anos de serviço público, 18, 20, 25 anos, e caso não tenha idade mínima de 50 anos ou uma outra conjugação de fatores, se submeterá a regras de transição. O mesmo ocorre com os trabalhadores da iniciativa privada. Entretanto, não há muita previsibilidade de como seria calculado o benefício. Então, ou seja, há regras de transição, a emenda ela vai atingir quem já está em mercado de trabalho. Entretanto, ela, claro, respeita direitos adquiridos, mas essas regras de transição são de difícil previsibilidade, de difícil cálculo. Mesmo porque quando nós falamos em um regime geral de previdência social, nós estamos falando a aquisição de direitos a um prazo muito longo, muitas vezes superior a 15 anos, muitas vezes superior a 20 anos. Essas regras de transição, a implantação dessas regras? Sim, elas são bastante, assim, eu diria, confusas, e ao mesmo tempo elas são injustas. Um dos fatores mais criticados, um dos seus pontos mais criticados é a questão da idade, esse abismo que há no regime de transição de quem tem 49 anos ou menos e de quem tem 50 anos. Então, de 49, cerca de um dia, um pouco mais de um dia pode gerar uma diferença de regime jurídico muito forte para quem pretende se aposentar. E essa crítica é um dos fatores que enseja uma possível emenda à emenda à Constituição, que hoje está em trâmite na Câmara. Agora, o senhor colocou a questão também que essa reforma, uma vez aprovada como uma emenda constitucional, ela depois vai passar por um período de regulamentação. Quanto tempo, de acordo com a sua prática, né, com a sua experiência nessa área, com esse tempo de estudo, quanto tempo você imagina que essa reforma vai levar para afetar efetivamente a vida das pessoas, de agora até daqui a quanto tempo, mais ou menos? Eu diria imprevisível, mas é claro que quem já adquiriu o direito não seria... deu entrada, por exemplo, na aposentadoria. Ou que já tem condições de requerê-la. Né? Então, ele tem direito adquirido, ele, em tese, estaria à margem dela. Ou assim, à margem dessa regra de transição ou dessas contenções
para fins de concessão de benefícios previdenciários. Mas possivelmente quem ainda não adquiriu o direito já imediatamente poderá ter alguns impactos. Por exemplo, algumas vedações de acumulação de benefícios, porque é possível que alguns direitos venham a ser adquiridos em dias muito próximos à sua promulgação. Então, por exemplo, um exemplo que se trabalha academicamente é que ela proíbe, ela veda a acumulação de aposentadoria com pensão por morte, o que é admitido hoje, e teria um impacto social muito forte. Então, aqueles que venham potencialmente a adquirir direito a uma pensão por morte de, por exemplo, um marido, esposa, vai ter possivelmente que fazer a opção ou pela aposentadoria ou pela pensão por morte. Não vai mais poder acumular. É a proposta. Mas quem já possui esse direito, já recebe essa pensão e essa aposentadoria, não muda nada? Não, porque já adquiriu o direito, tá? Certo? A emenda ela não ofende direitos adquiridos, mas ela contém muitas hipóteses em que ainda estão em fase de aquisição de direitos, sobretudo a questão da aposentadoria por tempo de contribuição. E professor, queria que você comentasse um pouco também como que você avalia essa questão do sistema previdenciário, principalmente no que diz respeito à aposentadoria no Brasil em relação a outros países. A realidade de outros países é bastante diversa. Por quê? Porque eles possuem uma sociedade mais igualitária, são regidos pela universalidade, que nós estamos ainda muito longe. Por exemplo, quando se fala em expectativa de vida, quando se pensa em uma idade mínima, que varia de 60, 62, 65, 67, 68 em outras experiências, há uma sociedade, uma coletividade bastante homogênea. Então, há uma previsibilidade de um número muito grande de seus membros que passarão dos 68 anos e terão a expectativa de vida média. Quando nós examinamos a realidade brasileira, nós percebemos que nós não temos essa universalidade. O que ocorre? Nós temos a convivência de regiões, ou mesmo bairros de uma mesma cidade, com verdadeiros abismos de 20 anos entre expectativas de vidas. Então, esse é um dos fatores que dificulta essa comparação. Um outro fator, essas outras experiências, eles se prepararam há muito mais tempo para que viessem a ter o regime de previdência público que eles possuem. Isso fez com que aquele que começou a sua atividade elaborativa, ao longo de todo o seu período produtivo, se preparasse para a sua idade avançada, mediante investimentos em previdência complementar, mediante investimento em imóveis, mediante em poupança. O brasileiro não passou por essa mesma educação. E tem um outro fator, há um fator de maior transparência envolvendo os gastos com a Previdência, o que nós ainda questionamos. E professor, para quem ainda não entrou no mercado de trabalho, né, para aquela pessoa que está ainda fazendo a faculdade, né, ou que entrou recentemente, como que o senhor tem acompanhado dentro do curso de Direito do Unifeso essa discussão junto aos alunos, aos estudantes, a respeito da Previdência Social e a aposentadoria? Como é que está essa discussão no ambiente acadêmico? O tema interessa extremadamente aos alunos da Unifeso. A disciplina de Direito Previdenciário, ela é oferecida, ela foi bastante procurada pelos alunos. A FESO apresenta também aos alunos de outros cursos exposições em relação à reforma da Previdência, e a FESO propõe, inclusive, curso de extensão em relação ao direito previdenciário. Teresópolis tem uma demanda em direito previdenciário e a FESO, seja na sua atividade de graduação, não só com curso de direito e extensão,
A pós-graduação da FEASU em Direitos Humanos também trata de saúde, também trata, tem lá no seu conteúdo programático temas ligados à Seguridade Social lato sensu. Então, ela vem oferecendo, seja para os alunos, seja para a sociedade de uma forma geral, esse pensar em face da reforma da Previdência e do direito previdenciário como um todo. Professor, nosso tempo já se esgotou, infelizmente, né? Nós ainda teríamos muito para conversar. Esse tema é extremamente importante, extremamente relevante. Já quero lhe convidar para voltar futuramente, para a gente continuar, porque acredito que essa questão ainda está bastante longe de ser concluída, né? Eu agradeço a possibilidade de estar aqui tratando desse tema tão relevante, que ao mesmo tempo um direito de todos nós e ao mesmo tempo um grande desafio para a coletividade, poder ter um regime de previdência social que atenda a todos os riscos sociais que a nossa Constituição propõe. Tá certo, professor. Muito obrigada mais uma vez. E eu quero agradecer você também que nos acompanhou até agora. Lembrando que todo o conteúdo do Conexão Unifeso você também encontra no nosso canal no YouTube. Até semana que vem.